Estão falando, a editar só. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 3 de maio de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1556. 3 páginas, 42 logias e 7 máximas. O tema, eunuco intelectual. A especialidade, mental-somatologia. A definição. O eunuco intelectual é a consciência pusilânime, débil e impotente, submissa à neutralização intelectual por algum tipo de coação, repressão, ou poder do dinheiro, potência política, influência social, conjugal ou institucional, vivendo castrada mental-somaticamente. A pasmaceira autopensênica, a autopensenização inócua, a inação intelectual, o psicosedentarismo, a misopsiquia, a psicastenia, a sedentariedade mental, a inatividade somática predispondo à inatividade mental somática, a preguiça mental, a anorexia intelectual, o subcérebro abdominal, o branco mental, a cabeça vazia, a ergastenia, o vácuo intraconsciencial, o encéfalo hibernante, a hibernação mental somática, os travões intelectivos, os originais engavetados. Agora, as cicatrizes psicossômicas, intrusões extrafísico-obnubiladoras e a parapsicose pós-dessomática. Agora, na argumentologia tem a caracterologia com 3 categorias de eunucos intelectuais mais comuns na socinha ainda patológica. Agora, na remissiologia, nós temos aí 15 itens, inclusive o aquecimento neuronial, a autocastração, o autodesrespeito, o autômato humano, agora a exercitação neuronial e o idiotismo cultural. Agora, frase enfática. A condição patológica do eunuco intelectual, seja quando afetando o homem ou a mulher, é sempre merecedora de atenção por parte da consciência lúcida, interassistencial, proexista. Você conhece alguma vítima da condição do eunuquismo intelectual? Qual o posicionamento pessoal resultante daí? Então é muito importante o processo disso. Agora, o que é engraçado é que eu não coloquei o eunuquismo aqui na sinonimologia, preciso de pôr. Eunuquismo, para ficar igual, né? Eunuquismo intelectual. É o número 5 aí no caso. Agora, perguntas. Ontem, domingo, 2 de maio, pela manhã, uma amiga dessomou, muito jovem, aos 31 anos, vítima de câncer. Ela não tinha nenhum tipo de informação sobre a vida extrafísica. Existe alguma forma de eu ajudá-la? Você deve exteriorizar a energia pensando positivamente durante algum tempo. E depois deixa que ela siga o destino dela. Vamos ver o que dá. Agora, ponha energia no assunto enquanto você puder. Agora. Gostaria de saber como auxiliar uma pessoa que dessomou sábado, 1º de maio. Olha, isso é outra pessoa, não tem nada que ver com a primeira, tá? Devido a choque séptico numa unidade de cuidados semi-intensivos. O problema é a mesma coisa. Põe energia nisso, terroriza energia, pensa positivo. E vamos ver o que os amparadores ajudam, a situação toda. Quando é lembrado assim, sempre tem alguma assistência por parte dos amparadores aqui. Outra, da forma que o eunuco é o homem privado de seus órgãos de reprodução sexual castrado com ausência de testosterona, no eunuco intelectual, qual é o elemento faltante que causa tal condição patológica? O excesso de estímulos visuais, internet, televisão, games, pode causar epidemia de sedentarismo mental nos anos futuros? Olha, eles acham que já está havendo muita coisa nesse sentido, que tem muita gente que
fica mais sábia com a internet. E muita gente que fica mais simplória, bobinha, burralda, burrilda e burroide com a internet. O estudo já tem até classificação do processo de síndrome e outras coisas mais. Agora, o que é que falta para uma pessoa que entra no eunuquismo intelectual? Falta aí discernimento, intelectualidade, racionalidade, ponderação, lógica. Então, é a pessoa gastar o bistunto. Geralmente ela tem uma psicastenia, quer dizer, ela está cansada. O cérebro está cansado, ela não arranja hora para pensar nisso. Sendo que o maior cachaça, aquilo que pode envolver mais a pessoa e dar mais motivação, é justamente a intelectualidade. Então, essa é uma condição paradoxal das pessoas. E fica muito cansado com o processo, que é estafa mental, né? Intelectual. Então, o que falta aí, geralmente, é uma vontade decidida na pessoa. E a vontade, você sabe, se ela peca, é a voliciologia, tudo vai por água abaixo. Estou precisando de ajuda, pois não sei por onde começar. Já li alguns livros, mas gostaria de indicações. Por onde começar? O que ler? Que técnicas executar? Agora, tenho visão monocular, perdi o globo ocular direito totalmente há 10 anos. Há 15 anos realizo técnicas e projeções conscienciais involuntariamente. Somente agora tenho ciência da existência das energias dos veículos. Tudo isso acontece involuntariamente, geralmente quando me dou conta de estar em meu estado de psicossoma, sou despertado, levando-me a descrer em tudo que está sendo esclarecido nessa fase de minha vida. Olha, a primeira coisa, isso de você ter visão monocular não quer dizer nada. O Chico Xavier tinha uma visão monocular. Ele viveu 92 anos e fez muito trabalho intelectual. Inclusive escreveu a vida inteira, só com um olho só. De modo que o processo aí é você desenvolver e ter predisposição. Você melhorar suas intenções e colocar sua vontade funcionando. Uma vontade granítica, inquebrantável, positiva, siderúrgica, como diz a turma. Tenha isso e acabe com esse processo, vá em frente. Um olho já está ótimo. E outra coisa, como diz o meu amigo, quando a gente perde um sentido, a gente deve até agradecer. É o meu caso, quando diminuiu a minha osmia, eu até agradeço, que o mundo, a maioria hoje está tão fedorento, e eu já não sinto, eu só sinto certas coisas. Quando é peixe de feira, certos processos químicos, mas tem certo tipo de perfume, as coisas que eu não sinto. Desde o meu acidente. Então é a mesma coisa, ele está com o olho só, às vezes até é bom, com o olho só, ele vê com mais critério, pode ver. São frases que consolam, mas não tem sua razão. Eu sei por causa do meu negócio com anosmia. Eu tenho anosmia desde 1970, foi o meu acidente. Em parafatologia, segunda linha, a cicatriz psicossômica. Essas atuam na manutenção do núcleo intelectual, inibindo o desenvolvimento do mental soma, às vezes, porque a pessoa, às vezes, só cuidava de processos muito afetivos, de muita consolação, ou de arte, ou de maternagem, infantis. Então, às vezes, ela entra na síndrome do infantilismo e outras coisas mais. É mais fácil a terapia dessa condição paragenética na intermissão ou aqui na intrafisicalidade? Como tratar em definitivo tal condição? A condição da maioria das pessoas, ela só trata em definitivo na vida humana. É preciso ter outro corpo. A vida é essa. Extrafisicamente nem sempre dá certo. O processo é outro. A manifestação lá é para quem já domina. Então aqui é para quem precisa de dominar. Por isso que isso aqui é uma escola. A pessoa aprende para poder viver melhor extrafisicamente. E depois ficar livre também desses veículos de manifestação mais grosseiros. Venho acompanhando os verbetes após ver o comercial na TV. Sempre me interessei muito por projeção. Cheguei até, há alguns anos atrás, fazer um pequeno curso no Instituto do Geraldo Medeiros, mas nunca consegui, de fato, uma projeção total. A minha pergunta é a seguinte: tenho um filho de 14 anos com paralisia cerebral. É muito comprometido, inclusive na fala.
É possível, durante a projeção, me encontrar com ele em astral para podermos conversar e saber sobre seus anseios e tudo mais? Coisas que nós não conseguimos fazer devido às suas limitações no plano físico? Olha, é possível, mas aí você precisa de 2 auxílios. Você não pode contar com ele para isso. Você tem que contar com um amparador e com você projetado. Isso aqui é o melhor que você pode fazer. Se projeta que você vai ver que a coisa é diferente. Você pega meu livro Projeções da Consciência, que eu mostro ao caso de uma menina, que ela falava, fora do corpo, ela fala assim, lá eu não apito nada. Isso é que ela falava na ocasião. Lá eu não apito nada, por isso que eu estou aqui. Então ela saía do corpo. Pode ser que tem gente assim, né? Tem gente que está muito vivo. Dentro do processo todo de coma e outras coisas mais, a pessoa está viva, está bem consciente. O que houve? Você está querendo Você quer falar? É sobre as cicatrizes psicossômicas. Como é que eu fiquei sabendo que você tinha uma pergunta? Você entende? Está vendo como é que é? Eu persigo um pouco, né, a Margarida. Mas, às vezes, eu fico sabendo. O senhor falou agora, mas o senhor deu uma outra abordagem para essas cicatrizes psicossômicas. Eu queria que o senhor desse mais exemplos. Como que essas cicatrizes fazem... O senhor falou da arte agora, né? Aqui, ó, quando a gente fala cicatriz psicossômica, não é bem um vínculo que a pessoa recebeu ou uma marca que ela tem no psicossoma. Isso é pouco. É na estrutura, no mecanismo, no arcabouço, no aparato que é o veículo psicossoma. Então, veja bem, se esse processo no veículo, no mecanismo, na estrutura, criou problema na emoção da pessoa, aquilo supita, aquilo aflora, aquilo vem a furo, vem à tona, no novo corpo. Isso que é a cicatriz mais séria psicossômica. A gente tem que falar cicatriz, porque não sou eu que só falo, tem muita consciência que fala, amparador, tudo. Porque são cicatrizes mesmo, são vincos, marcas. Você está entendendo? A pessoa está vincada com o processo. Mas agora, é a estrutura do psicossoma. Você tem que lembrar outra coisa. O psicossoma, ele não é igual ao corpo. Ele é transfigurável. É como se fosse borracha. Você está entendendo? Como se fosse uma massa mole. Ele é isso. Certo. Então a situação muda de figura. Quer dizer, nesse caso aí que ele perguntou, eu estou dizendo justamente sobre o aspecto emocional ou comocional da consciência. Isso é que é a cicatriz da consciência. Ela trabalhando bem com o psicossoma, então acalmando esse psicossoma. Ela trabalhando bem com o mental soma, ela consegue. Sobre o psicossoma, aí sim, aí nós nos entendemos. Aí melhora. Está claro? Ficou mais claro um pouquinho? Ficou. Eu queria que o senhor falasse também como é que surgem os complexos de inferioridade intelectual. Isso aí surge porque a pessoa, às vezes, tratava muito do corpo, do processo da psicomotricidade, alguma coisa do cerebelo, e na hora que ela vai enfrentar o processo mental somático, ela tem dificuldade, devido ao processo de racionalidade, o processo de pensenização equilibrada, direta, linear. Isso aí ela vai ter mais dificuldade. E outra coisa, o mental soma exige que a pessoa pense mais. Tem gente que não quer pensar, ela quer fazer exercício, ela quer pular, é uma criança que vive pulando, quer dizer, um bicho. Então, essa pessoa entra na psicastenia, na sirmenage, você está entendendo? Ela fica esgotadinha, tem vários nomes para isso, né? Agora, o pior da história é quando a pessoa fica assim na meia-idade. Tem gente que eu vejo que às vezes chega aqui, que está com 35 anos e está assim. Então isso é terrível, porque na hora que ela vai começar a execução da programação existencial, ela já está com 120 anos de cansaço. Mas isso também tem relação com o senhor estava falando das cicatrizes na questão da arte e da síndrome do infantilismo. Sim. Também, né? É tudo relacionado ali. E o senhor fala aqui na página 84, na ciclologia,
Queria que o senhor falasse um pouco desse ciclo. O ciclo, apreensão truncada, raciocínio falho. Apreensão truncada. Uma pessoa, por exemplo, ela vai ler uma notícia no jornal e passa os olhos muito rapidamente. Às vezes ela confundiu o título, uma palavra que está lá, aquilo vai criar um problema para ela o tempo todo. Porque o raciocínio falho vai criar uma lacuna que dá um efeito halo patológico, negativo. Aquilo vai repercutindo, igual uma onda. Bateu aí, cria onda. E às vezes ela fica com isso anos. Ela entendeu errado o que é. Por isso que nunca se deve ler uma coisa muito séria que chamou atenção, ler uma vez só não. É bom voltar e ler de novo. A leitura é que cria muito problema nesse assunto. Sabe? Agora, ó, nós estamos falando de arte. Tem arte aqui que nós podíamos fazer para melhorar. Eu pedi para a turma trazer, eu não sei onde é que está a arte do nosso amigo, que eu quero mostrar. O grande escultor lá de Porto Alegre, que estava aí ontem, ele veio aí só para trazer aquilo, ele vai voltar aqui depois. Agora, o caso é o seguinte, eu estava com vontade, se você estiver de acordo, vou conversar também com o Firmar, se o Júlio, que é o escultor, vir para cá em uma temporada, ele fazer uma escultura para nós, porque ele faz escultura assim, de 2 metros de altura, aquele negócio todo. Fazer uma escultura de alguma coisa assim, violenta, em matéria de mental soma, para fazer o povo pensar. Sabe como é que é? O que você acha? Mas um negócio que a gente poderia dar umas ideias. Uma coisa, por exemplo, você está entendendo? Que podia ser assim, por exemplo, um livro grandão, enorme, e escrito alguma coisa, uma legenda qualquer, está entendendo? Sobre mental soma, lucidez, discernimento, entendendo? Aí, ó, isso aqui, ó, é a obra dele. Mostra aí para a turma como é que é. Como é que chama essa obra dele? Hein? É vida? Olha lá, é a vida. Ele está fazendo tudo aí, é muito bem acabado o trabalho dele, ele é o máximo no negócio. Ele não quer fazer mais muita coisa figurativa, por isso que ele deixou e começou a fazer desse jeito. Agora, não, mas agora esse que eu estou falando, ele pode fazer de metal, pode fazer de outra coisa. Um negócio grandão. Ele tem as fotos, ele me mostrou, eu vi. Tem um S grandão que ele fez lá, uma opção de coisa, muito maior do que ele, maior do que eu. E muito bem feito. Você vê, ó, o acabamento dele é uma perfeição, o homem é um artista mesmo. E ele tem muita experiência. Vocês viram ele aí, né? Ele é de origem alemã, dos caras bom. Outra coisa, é da turma da Astrid, ele conhece a Astrid, é de Porto Alegre. Pô. Agora, vocês já pensaram, vamos pensar no monumento que ele podia fazer para a gente escolher um lugar aí para colocar? Podia ser alguma coisa também relacionada ao princípio da descrença, né? Pois é, uma coisa qualquer. Acho que seria interessante isso. Pois é, um livrão, o princípio da descrença, tratado da descrença, uma coisa qualquer assim. Isso. Agora, a gente pensar e colocar embaixo o que é que interessa, matéria de discernimento. Você está entendendo? Acho ótimo. Para chamar a atenção, porque é um símbolo. Tudo isso é obra. Com isso, a gente vai acalmar a turma da arte, vai chamar a atenção para o mental soma contra o psicossoma, vai ver que os caras que trabalham com psicossoma pode caminhar para o mental soma, vai chamar a atenção daquilo que a gente precisa. Vocês não acham que é uma boa? Agora, eu acho que vocês aí, quando ele chegar, vocês dão uma cantada geral nele. Entende? Para ele fazer. E tem que ser uma coisa grande. E depois estudar onde é que a gente vai pôr isso. Ou no discernimento, ou aqui no CAEC, ou no Vila Consciência. Preciso saber com o César, o Eduardo, entendeu? Os prefeitos aí da área. Para saber. Nós precisamos começar a fazer essas coisas e mostrar para os outros. Busto nós já vamos ter, vocês sabem, já tem vários outros bustos novos que nós vamos colocar, né? E outra coisa, está muito bem feito, o César está gostando do negócio. Que eu dei uma listagem para ele, que eu quero fazer 200 bustos, esse aqui era o meu plano, né? Isso ainda falta. Né? Tem, eu acho que 30 e tantos só, ou 40, não sei quanto, é muito pouco ainda. Mas agora é interessante isso aí, ó.
Vocês viram que as volutas são diferentes, as rodas, a linha, uma é vertical, outra horizontal, etc., em movimento. Agora, ó, isso vai para a Nara, tá certo? Vamos ver o que ela faz. Né? Agora, quem enfeita qualquer lugar uma obra dessa, enfeita, chama atenção. Pelo menos a menina fala, o que é isso? A gente brinca com o quê? O que isso faz? Vai ser o máximo. Sempre ajuda. Né? Agora aqui, gostaria que o senhor falasse sobre a ocorrência de taquicardia durante a instalação do EV ou na participação de campos energéticos. É um fato comum, pode indicar algo? O problema é o seguinte, a taquicardia ela é comum em qualquer coisa que se manifesta a energia com mais intensidade. Isso é normal, faz parte do serviço. Agora, ó, o problema ainda tem outra coisa que é normal, que é fisiológico. Mas é preciso a pessoa examinar. Vamos dizer, a arritmia cardíaca. Tem a arritmia que é fisiológica. Tem aquela que é tandão, e tem aquela também que é tandão. Isso aí varia. Isso tudo é fisiológico. Mas agora, na pessoa que está desenvolvendo o processo de energia com estado vibracional, a arritmia também cardíaca, ela é fisiológica. Mas quando ocorre, é bom a pessoa examinar. Ver se ela não tem hipertensão, ver se não tem alguma coisa. Por quê? Com estado vibracional, todas as, vamos dizer, alterações, distúrbios, etc., que tem, em qualquer órgão ou sistema, o estado vibracional acaba acusando. Então é preciso ver que às vezes está acontecendo de uma maneira patológica. É preciso examinar isso com um especialista. Tomei conhecimento de suas ciências muito recentemente. Por favor, me esclareça o que um assediador ganha em passar o seu tempo assediando as consciências intrafísicas. Ele tem algum papel importante no processo de evolução? Tem, porque eles somos nós. Por exemplo, se você for olhar, aqui está cheio de intermissivista e eu considero que é o supra-sumo de todo mundo que eu conheço. No entanto, está cheio de assediador também. Nós somos assediadores uns dos outros, uma opção de coisas, isso faz parte do serviço. A evolução precisa dos assédios interconscienciais para chegar no universalismo da mega fraternidade. Isso não tem jeito. Agora, o que é que se passa? O que o assediador ganha? Ele ganha na manipulação das consciências. Assédio é manipulação de consciência. Ele faz isso através da energia. Ele vampiriza a energia. Ele usa a energia das pessoas para movimentar, porque extrafisicamente, se não tiver energia humana, é mais difícil para ele se movimentar, porque lá, quem é mais forte engole o outro, não tem jeito, não tem nada para esconder. Agora, então, como é que se passa? O que é uma síntese disso? A energia consciencial, ela é o dólar extrafísico, é a moeda, é o ouro, é a moeda de ouro extrafísico. É energia. Por isso, na própria evolução, é a energia que manda. Pela energia, você abre todas as portas, você abre o seu caminho, você faz as coisas melhor. Sem energia, você não faz nada no cosmos. De modo que é muito importante a gente dominar a energia. Outra coisa, se você tem muita energia, o assediador não chega perto de você, que ele não vai dar conta, você engole. Quem tem energia mais intensa e melhor, com melhor orientação, melhor intenção, engole a outra, que é mais fácil. É possível a consciência se reconhecer tão diferente do extrafísico, mais madura, mais mental-somática, mais proativa, menos amedrontada que no físico? Sim, isso tudo é possível. Me sinto assim nas minhas experiências projetivas e, no entanto, intrafisicamente, embora reconheça alguns trafores, não consigo explorar nenhum terço das possibilidades que aparentemente se apresentam no extrafísico. Isso tudo é uma confusão, um auto-engano? Poderia me esclarecer sobre essa situação? Olha, é auto-engano, sim, do grande. E outra coisa também, você está tapeando você mesmo. Se você se sente assim extrafisicamente, por que você não é fisicamente? Eu, geralmente, falo uma coisa para a pessoa dispensar as bobagens. Então, nós chamamos isso de esnobação, banana technique, até uma cuspida você pode dar para esnobar uma coisa dessa. Mas o negócio é a gente dispensar aquilo que não interessa. No seu caso, o que você precisa é um negócio que eu faço assim, ó. Eu chamo isso de vergonha na cara. O que é que significa isso? Tudo é amigavelmente que eu falo aqui, as coisas. Não estou xingando ninguém, não. É só para mostrar a realidade.
Mas veja, a vergonha na cara, você tem que prestar mais atenção no prioritário. Você está perdendo tempo com coisa secundária. Olha o prioritário que é isso. Veja bem, se uma pessoa vem, faz uma declaração pública dessa aqui para mim, que ela se sente melhor extrafisicamente, isso mostra que ela não está recuperando os cons. Os cons são as unidades de medida sua, as unidades de lucidez, medida da sua lucidez, o nível do seu esclarecimento, quer dizer, você é melhor do que isso. Agora, você vai continuar com essa vida de barata até quando? Dá um jeito nisso, por isso que eu falo, o problema é de vergonha na cara. Falta o quê? Prioridade, mais nada. Agora, a pessoa já tem inteligência, porque olha aqui o que ela falou, veja, mais madura, mais mental somática, mais proativa, menos amedrontada que no interfície. Quer dizer, ela tem medo. Ai, para com isso, o que há? Vira gente. Você não pode fazer isso mais, tá certo? Outra coisa, o seu nome é terrível. Você já viu bem o seu nome? Eu estou falando o sobrenome seu. Você não está honrando esse nome. Eu não vou falar, porque eu geralmente não falo o nome da pessoa, que eu estou falando tudo com uma intimidade muito grande, como se conhecesse há muito tempo. Mas o nome dela é muito sugestivo. Ela não pode ser assim com um nome desse. Você não está honrando o sobrenome. Não tem condições de ir à foz realizar o acoplamentário. Gostaria de saber se eu posso desenvolver o parapsiquismo realizando acoplamento com meu pai em nossa residência. Nos dá muito bem, temos boa intenção. Se for possível obter ganho com esse tipo de prática, como poderíamos proceder? Criando um campo e depois realizando os acoplamentos, precisa de ar-condicionado? É bom o ar-condicionado, é bom criar o campo. Agora, é bom você ler pelo menos algumas coisas sobre o que é estado vibracional, etc. Olha meus livros, o que a gente já escreveu, tem artigos sobre isso, tem tudo. É bom ver, mas você pode fazer com seu pai, sim. A gente sempre tem que escolher para o acoplamentário, ou fazer o acoplamento energético, pessoas que a gente tem confiança. Se o seu pai você tem, ele é uma pessoa positiva, está ótimo, é por aí. O que devo fazer para obter projeções mais lúcidas? O EV seria o ideal a fazer ao se ver projetado? Mas é preciso ver as suas lacunas e os seus também trafores. O que é que são os seus traços força? Para isso é bom você ler o livro Projeciologia e ver nas dezenas de técnicas que tem, aquelas que interessam. Geralmente a pessoa, para desenvolver, ela precisa de 3 técnicas. Quando uma não está funcionando naquele contexto, naquele dia, naquele momento evolutivo, ela usa outra técnica. Sim. Aqui na caracterologia, na página 85, você dá as 3 apresentações, os 3 tipos, né? Você fala do eunuco intelectual e científico. Hoje tem uma discussão sobre o processo da liberdade de cátedra, né? Que é justamente dentro de uma instituição, o pesquisador tem uma liberdade de pesquisa independente dos resultados. Sou eu que eu falo sobre o pesquisador independente. Justamente. Eu sou um pesquisador independente e dou banana para o resto. Em primeiro lugar, isso. Agora, abraço todo mundo e peço auxílio de todo mundo também, ao mesmo tempo. No Brasil, como em outros lugares, mas aqui também tem essa discussão porque, por exemplo, questões referentes a aborto, tem instituições universitárias que são de base religiosa, tipo a PUC. Não, existem umas coisas da universidade totalmente erradas. Por exemplo, eu fiquei sabendo de uma agora recente, que eu acho horrível, é falta de inteligência. Que as pessoas na universidade só podem publicar os seus textos com o nome inteiro. Ela não pode ter nome de pen. Entende como é que é? Não pode ter. Como é que é isso? Isso é uma burrice. Sabe por quê? Isso aí prejudica a pessoa. Um nome com 5 nomes, ninguém vai dar valor e aquilo dilui no meio dos outros. Deve ser 2 nomes que é o correto. Nome do plano. Agora veja, uma pessoa vai defender uma tese, não pode reduzir o nome, tem que ser aquele. Quer dizer, que para funcionar na universidade, a pessoa teria que mudar o nome. Ela tem 6 nomes, então ela passa para 2 e pronto. Ela chega lá com aquele nome novo. Quer dizer, errado isso é que os PhDs estão cada vez mais piradões. Você está entendendo? Isso aí está errado. Isso é uma bobagem enorme.
Agora, eles devem ter muita confusão com o processo de nome, porque tem muita gente, né? Eles têm dificuldade. Mas a dificuldade vem de ser da pessoa. Se ela arranja 2 nomes e arranja um outro que é o xará dela, que os nomes são iguais, o problema é dela, não é da instituição. Deixa para as pessoas resolverem. Você está entendendo a inteligência do negócio? A falta de inteligência. Aí, no caso, a falta de inteligência do negócio. Mas, então, a minha sugestão é... Não poderia entrar na fatologia essa questão da liberdade de cátedra, porque tem relação com isso. Por exemplo, a questão de células tronco. Eu já escrevi sobre isso há muito tempo. As células tronco tem universidades que não permitem. Tem artigo meu, tem isso. Agora, a Rosa já está anotando lá. Tá, e outro, aí já é uma dúvida, na página 84, você já falou muito sobre isso, mas eu queria que você pudesse ampliar a diferenciação na trinomiologia, da lavagem subcerebral da lavagem cerebral. E também por tabela paracerebral. Se você fizesse bem a diferenciação de cada um desses. A subcerebral é aquela que vem com a pessoa, geralmente no porão consciencial, vem nas ideias inatas e ela é extraída da paragenética. A paragenética é que influi. Então, já tem aquele recalque ou uma inculcação que vem de retrovidas da pessoa. Isso é a subcerebral, é muito comum. A lavagem cerebral é aquela da criação da pessoa, do pai, da mãe, da escola, do local, do patrão na indústria, o chefe disso ou daquilo, o líder de alguma coisa, o problema do partido que faz a aculturação da pessoa através da doutrinação política. Isso aí é a lavagem cerebral. A lavagem paracerebral é a do assediador, aquele, por exemplo, da pessoa pusilânime. Ela vem, fez um curso intensivo, começa a praticar a tenebra. Na hora que ela pratica, começa a aparecer, vem a pessoa do passado, descobre, vê que é e começa a fazer pressão em cima dela. Ela aí recua. Isso é a lavagem paracerebral. Está vendo? É a maior. Estou dando uns exemplos bem óbvios dentro da história que você pode perceber. Até certo ponto, da forma como você definiu a subcerebral, também já vem no paracérebro da pessoa, né? Já está instalado. Não, tudo é paracerebral. Que vem a retrovida. Qualquer coisa que você falar sobre consciência, tudo tem o paracérebro. É esse que manda, não é o cérebro. O cérebro é o maior objeto físico que existe no cosmos. Físico. Mas isso não é nada. A consciência é a maior realidade do cosmos. E o paracérebro é a consciência. O mental soma é a consciência. O paracorpo do discernimento é a consciência. A vontade é a consciência. Tudo isso você pode colocar na semântica como se fosse sinônimo. Então, se você for entender, você vai ver que eu tenho minha razão de separar subcerebral, cerebral e paracerebral. Justamente para entender. Antes, durante e o depois. Mas da então, história nesse também da vida humana. Para a gente poder apontar, aquela pessoa passou por uma lavagem paracerebral, seria nessa vida que o assediador ali atuou. Agora, ó, vamos agora falar uma coisa maior, embolar seu meio de campo. A maioria das pessoas que aceitam, ou que se submetem, ou que ficam genuflexa a uma lavagem cerebral, é porque elas já trazem uma lavagem subcerebral. Então, por exemplo, a pessoa que é de uma seita ou de uma religião, um judeu que está há milhares de anos, como dentro do pan-judaísmo. Essa pessoa, ela já veio assim. O islâmico, também, a mesma coisa, idem, que esses aí já tem mais de 1 milênio dentro da história dele. Então, veja, isso aí é uma lavagem mais enraizada, entende? A coisa mais profunda, mais séria. É uma automimese da lavagem cerebral. Está só se predispondo. Você acha que uma pessoa vai ser gestante bomba só nessa vida que ela tem? Não, aquilo ali está predisposta a muita bobagem dentro do processo do fanatismo religioso. Agora, por exemplo, no caso do Swedenborg, até certo ponto, também havia essa predisposição, né? Não, ele, para mim, ele estava cansado. É a mesma coisa do Allan Kardec. Chega numa certa idade, a pessoa cansa, ela joga a toalha. Ela desanima. É o desamo. Dá um desamo, ela quer dizer, ela não ama mais, ela desanima. Desamo. Você entendeu como é que é? Para mim, o caso do Swedenborg foi isso.
Ele estava cansado demais, já tinha estudado demais, já tinha feito coisa de tudo quanto é jeito. O homem era uma máquina, ele mesmo. Chegou a um certo ponto que ele... Deu tilt. Deu tilt pela saturação. O processo de saturação é muito sério. Entende? A pessoa tem que manter isso aí. Por isso que eu acho importantíssimo, para manter um equilíbrio ininterrupto, constante, o tempo todo, nas várias fases da vida humana, sem energia, não vai não. Por isso que eu acho, quanta gente de idade, quando eu fui deixar o Espiritismo, eu chegava e falava que o povo tudo admitia e falava assim, Valdo, eu não tenho mais força para isso, fica para outra vida. Isso é um monte me falando, espírita, reconhecia tudo que é que eu estava fazendo. Outra coisa, admitir igual eu, que Allan Kardec estava cheio de erro, que J. Cristo é tolice infantil, mas não adiantou. Eu disse, não, eu não posso, não estou mais com ânimo. Gás. Agora, vi isso com homens e vi isso com mulheres. Agora, a maioria são homens, cansados. Entende? Então, o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Você tem que abençoar, agradecer, etc. Agora, é aqueles que eu já falei para você. Por que você não me falou? Por que não insistiu? Vê assim, ó, compara dedos para olhos em cima de mim, fora do corpo. Eu falei assim, eu fiz o que eu pude. Igual o nosso amigo lá que falou assim, mas eu não tive oportunidade. Ele falava desse jeito, eu não tive oportunidade, nem tenho atualmente oportunidade para me dedicar a isso. Assim, a oportunidade, tempo, ensejo, entende? Chance, quem faz somos nós. O tempo não manda na gente, quem cria o tempo somos nós, que é isso. Então veja, isso aí não convence. Entendeu? É uma saída que não convence, essa da pessoa não ter oportunidade. Agora veja, o que eu estou falando para ele é o seguinte, que o Léo tem acompanhado alguns casos que tem acontecido comigo. As pessoas dessomam, passa a temporada, aparece aí e vem reclamar de mim. Por que você não insistiu comigo? Que agora ele está vendo que se tivesse estudado aí, teria melhorado. Mesmo que eu tivesse dessomado, na época que eu dessomou, que foi alguns anos depois daquela conversa, ele teria entrado numa condição melhor extrafisicamente, já teria visto, vamos dizer assim, uma cosmovisão um pouquinho maior do que aquela monovisão que ele estava. Uau. Eu andei pesquisando essa questão científica de pesquisa, inclusive tem material no Holociclo, Cosmograma, livros, tudo, que a pesquisa científica ela depende dos grandes conglomerados, a maioria inclusive é belicista e com todos os interesses escusos no meio, isso está confirmado, principalmente Estados Unidos. Agora, eu poderia dizer, ser um lucro intelectual científico, isso aí é a maioria. A maioria. É a maioria. Você está chegando à conclusão correta, é isso aí. A ciência convencional é isso. O cara é eunuco, por quê? Ele se castrou. Você está entendendo? Ele não estuda ele mesmo. Ele não vê o prioritário para ele. Qual é o prioritário para ele? A evolução dele, o bem-estar dele. Ele vai falar assim, não, mas eu estou fazendo alguma coisa a favor dos outros, mas você podia fazer muito mais se fosse mais esclarecido. Você vai ter prioridade. O problema da conscienciologia é um só. É a maior prioridade que a consciência pode buscar em matéria de cognição, de conhecimento, de pesquisa, de investigação. É estudar a si mesmo para ajudar todo mundo. Não é só o ego. É o policarmo, é todo mundo. E esses então, isso é a prioridade máxima. Esses autores eu já escrevi há muitos anos o seguinte, conscienciologia, mega prioridade máxima. Os autores que eu li também destacam que não existe liberdade de pesquisa, isso é ficção. Então, eles... Agora, gente começa pelo erro da ciência convencional, da pesquisa não participativa. Isso é impossível, isso não existe. Pesquisa não participativa não existe. Só da pessoa pensar na coisa, já julgou o pensene dela em cima daquela coisa. Se for um ambiente, uma pessoa, uma instituição, um lugar, há tudo envolvido pela energia. A pessoa está participando, aquilo faz parte do problema. Porque o pesquisador ele depende do dinheiro dos financiadores. Mas se os caras quiserem entender isso aí, eu dei para assim, ó, vamos usar agora um exemplo, uma metáfora. Você é capaz de
julgar futebol durante lá os 45 minutos, depois outros 45 minutos, sem nenhuma gota de suor? Mesmo que você seja goleiro, você consegue? É a mesma coisa aqui. Como é que você é capaz de fazer uma pesquisa sem influir no objeto da sua pesquisa? Que besteira é essa? Você transpira energia. A transpiração energética envolve tudo e acabou. E é por isso que é importante a gente começar a estudar energia, encapsular as coisas, encapsular as pessoas, encapsular a gente. Isso é importantíssimo. O problema nosso é o seguinte: se tivesse um jeito de aquilatar ou sopesar a força da energia de cada um, isso é que seria ideal. Colocava uma balança ali na entrada para saber. Tantas de energia. Bom, você está entendendo? Tantos erg conscienciais. Aqui. O desânimo em si já é uma pusilanimidade? É covardia, é suicídio, é fuga, é a retirada da laguna. Esse é o desamo. E de onde que vem ele? Não, por quê? Aqui, ó, só raciocina comigo. O que é a consciência? Consciência é vitalidade, movimento. Se a pessoa desanimou, é porque entrou numa inércia. Se ela entrou numa inércia, ela parou. Se ela parou, ela regrediu. Acabou a vida. Sim. Tem uma parte já, um percentual da vida dela e foi embora. Ela está servindo para quê? Só para comer churrasco? Dormir? Mais nada. Tá, mas qual que... Tem um cara que veio falar para mim: Valdo, esse negócio que você fala de sexo diário, isso aí está tão longe para a minha realidade. Eu acho o sexo um trabalhão danado que me dá. Ele tem razão. Eu virei para ele assim: você tem toda a razão. Sexo precisa de adrenalina. Não existe relação sexual sem adrenalina. Então, a pessoa tem que dar um jeito. Outra coisa, tem sexo suado, é tanto que eu falo. Lá nos meus cursos de sexomática eu falava: o ideal para fazer sexo é onde tem ar-condicionado. Olha bem isso, que isso é importantíssimo. Principalmente o homem. Se tiver quente demais, ele não sai daquele horário das 6h30. Nunca vai sair dali. Então veja, isso é importantíssimo o processo. Tá, mas qual que é a origem do desânimo? A origem de quê? Do desânimo. A origem do desânimo quase sempre é o passado da pessoa, que ela tem maus hábitos, ela tem tendências patológicas, de algum modo. Então, o que está faltando aí é justamente isso. Ela se atualizar, ela superar aquilo. Uma pessoa desanimada, essa, por exemplo, o cara lá do inerte, eu virei para ele e falei assim: você é vegetal há quantos séculos? Isso foi a minha pergunta para ele. Você sabe o meu jeito, eu gosto de dar impacto-terapia mostrando a coisa na cara da pessoa na hora. Então eu virei para ele e falei assim: você é uma madeira, quer dizer, um tronco abatido no meio da macega há quantos séculos? Mas, por exemplo, quando vocês tentaram tudo lá com o Swedenborg, se ele tivesse esse perfil, por que vocês tentaram isso com ele? Já que ele teria esse perfil. Ele já estava no desamo há muito tempo. Pois é, e vai tentar isso com alguém que está no desânimo aí? Ele já fez alguma coisa. Ele escreveu um monte de livro, ele mostrou um processo, por exemplo, de ectoplasmia, foi o primeiro a mostrar aquilo no livro dele, fez um diário sobre o assunto. Não é uma coisa julgada fora, nós obtivemos muito resultado daquilo. Outra coisa, ele influiu todo mundo. Ele influiu os escritores de tudo quanto é tipo de literatura depois dele. Ele influiu um monte de gente filósofo, um monte de gente de religião. O próprio Allan Kardec foi influenciado por ele. Você está entendendo? Todo mundo. Quer dizer, e não foi por causa das máquinas que ele fez, a inteligência científica dele, fora de série da época, nada disso. Foi por causa dos livros que ele deixou sob projeção consciente, saída do corpo, aquelas coisas todas. Não é assim julgado fora. Agora, o erro dele é que ele não assumiu o 100%, né? Qual o percentual que ele ficou? 51%? A gente não sabe.
Mas, de qualquer maneira, ele fez alguma coisa, ele deixou a marca dele, ele vincou a história com a passagem dele. Outra coisa, ainda existem as fundações Swedenborg. Eu participei disso nos Estados Unidos, participei em Londres, entendeu? Manhattan, na Pensilvânia, uma das maiores que tem, que tinha muito dinheiro, muita gente ajudando. Até hoje eu vi isso tudo. Agora, tem as bobagens, né? Nova Jerusalém, essa nova seita que foi criada através do negócio dele, mas é a vida. Tem até igreja no Rio e tal. Eu falei para os caras de lá, veio até bispo nos Estados Unidos para conversar comigo, bispo da igreja. Porque eles viram que eu conhecia as coisas do Swedenborg. Agora, eles falavam para mim o seguinte: eu não entendo você. Tudo indica que você leu todos os livros, em inglês, leu em outros idiomas, leu em português, tudo quanto é livro que tem. Mas você fala certas coisas que eu não li em livro nenhum. Falei assim, Bidu, né? Bidu. Está entendendo? Agora, valeu, né? Swedenborg, uma grande personalidade. Agora, eu virava para ele e falava assim, eu sou do grupo Swedenborg. Eu participo da equipe do Swedenborg. Meu caso é esse. Por isso que a gente fala tanto dele. Tento, mas não sinto ver. Fatos desagradáveis que aconteceram comigo há muitos anos e não tive coragem de desenvolvê-los na época. Hoje tenho dificuldade de me perdoar. Existe alguma maneira de me libertar disso? Sim. Esqueça o passado e começa a vida nova hoje. E vamos fazer uma reciclagem para valer. Agora, uma coisa boa é pegar o Conscienciograma. É um livrinho que tem por aí. Qualquer coisa é só ver onde é que tem os dados aí eu não sei, talvez era o caso de falar para essa pessoa. Pois é, não, o livro é esse, mas o problema é ver onde é que ela arranja aí. Você tem os dados aí? Site da Tertúlia, do lado direito da tela, vai ter lá nossas publicações. Acho que é isso. Nossos livros, né? E aí é só a pessoa clicar lá, ela já vai ter os... Conheci a Conscienciologia há 5 dias. Puxa, é muito tempo. Estou muito satisfeito e feliz com os conceitos que estou descobrindo. Eram conceitos que buscava há algum tempo. Você está vendo? Esse povo, quando fala desse jeito, deve ser intermissivista. Né? Tá muito assim na cara, né, irmão? Gostaria de saber por onde começar os estudos para que eu possa tecer a construir. A pessoa tem 22 anos, o rapaz. E construir esse conhecimento de forma correta. Quem sabe que no futuro próximo fazer parte desse grupo. Olha, a primeira coisa, é bom você ler isso aqui, ó. Nossa evolução. Fala aí tudo de novo, por favor. No próprio site da Tertúlia, do lado direito da tela, vai ter um ícone para nossos livros. A pessoa clica lá que ela vai ter as informações. Por esse aí você já pode abrir o caminho e entender as coisas como é que são. E oportunamente participar de algum curso. Agora, ó, desde já eu vou te dar a recomendação básica, é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nada que lhe falarem, ou nada que tiver escrito nos livros. Mantenha seu espírito crítico, na ponta, aceso, vivo, agudo. Isso é que é importante. Venha criticar tudo que você vê aqui com a gente. Nós adoramos os críticos e não somos masoquistas. Vê se entende a gente, é um paradoxo. Quase toda academia de ginástica promove o culto ao soma. A falta de orientação nesses ambientes deve estar destruindo a Proex e muita gente boa. Sei que o senhor vai me dar uma banana técnica porque sou instrutor de defesa pessoal. Mas é uma situação de grupo dentro desse momento evolutivo. Não comum com a ideia de desenvolver apenas o uso do cerebelo e incentivo os alunos a escrever, estudar, questionar, não acreditar, sem evidenciar, fazer assistência e usar o EV. Muito bem. Qual a melhor maneira de mostrar aos mais jovens nesses ambientes a importância secundária da estética frente ao exercício físico, em detrimento ao desenvolvimento psíquico para psíquico intelectual? A melhor coisa mesmo é você dar seu exemplo, que você, ao mesmo tempo que é um professor, você é um instrutor, você também cuida da sua consciência. Mostra isso como um exemplo, é a verbação. Esse aqui é o caminho. Eu, por exemplo, eu não sou contra as fitness ou
todas essas academias de movimento, nem nada. Eu sou contra o excesso. Você tem que lembrar que eu tenho uma academia em casa. Eu e minha mulher. Nós temos muitos aparelhos aí que nós usamos. Agora, o meu que eu uso é um só. Chama-se esteira ergométrica. Tá certo? Para você ter uma ideia, a minha é Movement Technology. Eu ando, como eu sempre falei aqui, já falei 100ª vez, 101ª agora, né? Eu ando meia hora, 5.1. E eu começo e acabo sem sair. Geralmente eu escrevo algum verbete mental durante a meia hora. Agora, toda a máquina funciona direitinho, essa máquina é de profissional, é essa que eu uso. E outra coisa, geralmente para os 10 minutos depois que eu estou andando, eu transpiro. E a coisa mais séria para transpirar, se estiver fazendo calor ou qualquer coisa, tem que transpirar no deltoide, que é essa que é a marca que eu tenho para mostrar que o negócio está funcionando. E outra coisa, você tem que sair depois de meia hora ou 45 minutos, sem pensar que está andando nas nuvens. Tem que ser normal. Eu saio e estou em forma. Por isso que eu estou em forma aqui, ó. Topo qualquer coisa. E sempre é assim, tem que ser assim, é o ano inteiro. É o jeito, não tem outro jeito. Agora, ó, isso ajuda uma opção de coisa. Ajuda você transpirar mais, você se desintoxica, seus intestinos funcionam melhor, todo o processo de transpiração, com a desintoxicação, você se sente melhor. Agora, tem que ter um bom banheiro, um bom chuveiro. Outra coisa, eu exteriorizo energia fazendo isso tudo aí, o tempo todo. E eu mexo também com os braços quando eu ando. Eu já expliquei aqui como é que é. A cada 10 minutos, eu levanto, no mínimo, eu levanto um braço e movimento assim, ó, o braço bem estendido. E movimento 22 vezes. Cada vez. Em cada passada, uma vez. Entende? Eu faço isso várias vezes em meia hora. Com isso, eu movimento a parte do tronco, a parte de cima aqui, ó. A gente está andando. Outra coisa, 5.1. Na minha idade, é preciso ter cuidado. Se uma pessoa tem a minha idade, mais de 70 anos, terceira idade, é preciso do médico ver se ele pode andar na esteira com essa velocidade. Tem que ir com calma, porque tem que ver a pressão da pessoa, uma opção de coisa. Eu não altero nada com esse problema. Os meus batimentos cardíacos, no máximo, chega a 70, 75. Eu mantenho tudo, por causa dos remédios, do jeito que eu uso, a vida que eu levo. De modo que você está ótimo. Outra coisa, o nosso amigo hoje não está aí, né? O nosso chefe também o Eliel não está aí, né? Se o Eliel tivesse, era o caso dele falar aqui também, ó. Nós estamos aqui, ó. Se você aparecer por aqui, você vai procurar Eliel, que ele é seu colega de turma, de serviço, de trabalho, de profissão. Como desenvolver o parapsiquismo praticamente, sobretudo a clarividência? É possível em uma vida? Sim, tudo isso é possível. Depende da motivação e a dedicação da pessoa. A sua performance depende da sua vontade. É preciso examinar, mas tudo isso é possível. Agora, tem que ler um bocado, tem que participar de curso e outras coisas mais. Como você está querendo falando em clarividência, tem que vir também para complementar, participar aqui dos cursos. As minhas projeções eram frequentes quando jovem, promovida pelos amparadores. Isso aí são milhões assim. Depois entra em recesso, não tem mais nada. Hoje eu estou com 64 anos. Já há muitos anos que isso não ocorre comigo. Como devo proceder para dar continuidade ao fenômeno? Volta tudo ao que era. Quem foi rainha é sempre majestade. Pensa nisso. Faz força que você vai voltar à mesma situação e agora com muito mais lucidez, com maturidade, sabendo o que você quer e dando valor para o processo. Professor, na fatologia o senhor coloca delírio, né? Na parapatologia coloca parapsicose pós-dessomática. Aqui, o mais forte nesse contexto do núcleo intelectual não seria a própria Melex em si? Não seria mais forte a Melex? Não. Tem parapsicótico que não tem nem Melex. Ele está tão perturbado que ele não chega a ter melancolia. Outra coisa, tem os catatônicos extrafísicos. Que esse cara aqui não mexe. A Melim, no caso do núcleo intelectual... Tem os comatosos extrafísicos.
Mas no caso da Melim, tá? Ele ainda teria cura, seria até positivo para ele se ele chegasse... Tudo tem cura. A Melex... Começa por aí. Esse negócio que a gente fala, com uma doença não tem cura. Isso é do ponto de vista humano, é da medicina atual, que não tem cura. Mas tudo tem cura, porque o processo é evolutivo e o holossoma é curável. O soma não, por isso que é que morre, por isso que desativa. Mas o holossoma é curável. E se cura, a cura maior que existe é a hora que fica só o mental soma, que a pessoa vira consciência livre. Isso é a maior cura, a maior terapia que tem. É o que você estudou. Como é que chama? Você falou. Não, ela tem um nome para isso. Mega. Como é que é? Ela já esqueceu o verbete dela. Eu vou falar qual é o verbete. Não, pois é, miriaédrica. Não, mas é que eu poderia ler aqui, que eu estou com tudo aqui comigo. Para não haver reclamação. Eu estou trazendo todo dia agora. Está aqui, ó. Está no meu camarim aí, ó. Qualquer coisa, a gente estuda o negócio na hora. Miriaédrica, explica o que é isso aí, vai. É bom, é uma ótima oportunidade para pouco que você estudou. A consciência miriaédrica é aquela que já desenvolveu quer dizer, o miriaedro é uma expressão, né, matemática. Chegou até o serenão no fim e está virando consciente, não é isso? Então é um poliedro de mais de 10 mil ácidos. Então, 10 mil decibéis de energia. A consciência miriaédrica, ela é uma metáfora para dizer que a consciência que já desenvolveu muitos atributos, muitas possibilidades e está se aproximando aí, é um serenão que está se aproximando da CL. Mas a hora que o senhor falou, eu estava meio perdida, porque eu fiquei imaginando, sabe o quê? O holossoma é igual uma feridinha que vai, quando cria aquela casquinha, que a casquinha solta, que você está ficando boa do ferimento. Aí eu fiquei imaginando o soma caindo, uma casquinha, o psicossoma, outra casquinha saindo. A imaginação dela é violenta. É uma matemática imaginativa. Aí eu estava perdida, por isso que eu não achei a consciência miriaédrica, eu estava em outro mundo aqui. Agora, ó, você precisa de ver depois o artigo lá do nosso GGG. É o máximo aqui do Lula, ele está muito bem escrito. O homem escreve muito bem. Ele escrevia no jornal Valor Econômico, né? Agora, esse artigo é bom vocês lerem. Aqui a maioria divide ler. Como está bem escrito. Professor. Como ele sabe escolher os adjetivos para colocar dentro. E é um processo jornalístico, todo mundo entende aquele processo dele. Escreve muito bem o homem. O artigo é o tal 999999 do Lula. É só procurar o nome dele e procurar Lula, que você vai achar o artigo. Aqui. Está tudo lá, porque está na internet. Professor, letra B, Sim. aqui em cima. Eu gostaria de tirar duas dúvidas com a senhora. A primeira é com relação à maniologia, na página 84. É a segunda. A lacuna do combate pessoal à fracassomania. Isso. Essa lacuna quer dizer que a pessoa ela não tem garra para enfrentar as dificuldades, os fracassos, ela se acomoda. Então ela está semi-morta. Isso aqui é a maneira. Ela é semi-morta. Ou seja, ela conhece os fracassos, mas ela não enfrenta, ela se acomodou. Não quer saber de mais nada. Então é aquela pessoa que está fumando, o médico já mandou parar, ele não para. É vendo? Então ela tem consciência. Falou para não tomar mais o shopping no fim da semana, ele continua do mesmo jeito. Então esse é um caso. Entregas baratas. Então a gente fala que essa pessoa já está na avenida da saudade. Então a gente pergunta para ela, você quer ser enterrado ou quer ser cremado? Você vai doar órgãos? Tem que ser na hora, assim, falar na cara, que é impacto-terapia. Eu falo com essas pessoas bem na cara, a hora que eu vejo quem quer. Às vezes é a única saída que tem para a pessoa dar um jeito de levantar, de reagir, de melhorar, de reciclar. De uma certa forma, isso é mais grave, porque a pessoa tem consciência dos erros, dos fracassos e não tem aí um apelo de alteração. Então é mais sério que aquela pessoa que não tem consciência e não conhece. É aquilo que eu falo, na cara. Sim. Falta vergonha na cara. Certo. O negócio todo é esse.
Agora, A pessoa não fica mais ruborizada hora nenhuma. Ela já perdeu o pudor de tudo há muito tempo. Entendeu? é como se fosse uma catalepsia perante os aspectos da própria vida mesmo. Agora já está quase catatônica dentro da situação, não faz nada mais. Entende? É uma espécie de depressão. Não, a depressão pior, né? Sim. Porque aí é uma depressão intelectual, emocional, tudo junta, que já ultrapassa o processo da depressão. Porque a depressão, a pessoa está sofrendo e acaba os outros, ou ela procura alguma ajuda para tomar algum remédio, alguma coisa. Nesse caso aí, a pessoa já superou isso tudo, ela acha que é o dono da paróquia, não precisa de fazer nada. Ah, entendi. Está esperando para morrer. Isso é o suicídio lento também, é outro nome que se dá para isso. Agora aqui, algumas vezes quando circula energia, sinto uma membrana de energia estagnada em toda a minha psicosfera que sofre flutuações, como ondas de água, principalmente na parte superior do pescoço. Isso seria simplesmente o peso do óleo pensene em minha psicosfera ou seria atuação de assediadores? É atuação de assediadores mesmo, é o que você quer saber. Outra coisa, olha como é que a pessoa fala. Ondas de água, principalmente na parte posterior do pescoço. É onde os assediadores usam mais a pessoa. Tem que superar isso tudo, exterioriza energia, dá um jeito. Desconfie, olha o desconfiômetro, aí tem que ligar o para-desconfiômetro. Do lado direito, embaixo na barriga, fora do umbigo, mais ou menos 10 centímetros. Aí é que tem um desconfiômetro, liga aqui, ó, que é perto do fígado. Entende como é que é? É o desconfiômetro. Esse é o para-desconfiômetro. Então ele é atrelado diretamente do psicossoma, o para-desconfiômetro. Foi criado na semana passada pelo Rocha. Não é isso lá? A gente poderia dizer que a gênese do eunuco intelectual seria medo ou seria mais a falta de inteligência evolutiva em si? O que seria a principal causa? A falta de inteligência evolutiva, isso é o mais generalizado, né? É o que nós chamamos da consciênsula. Consciênsula, quer dizer, uma consciência que está começando a engatinhar na evolução. Porque muitas vezes o grande intelectual que tem um alto nível de racionalidade, vamos dizer assim, ele não entra nessa devido ao medo, né? Devido ao medo de largar tudo, abrir mão de tudo que ele já conquistou até agora. Não é bem medo, é a defesa do egão, da vaidade, do orgulho, da posição social. Entende? A autobiografia. É a defesa da autobiografia. O resumo de tudo isso na questão do intelectual é isso. O PhD, por exemplo, o PhD usa PhDiva, o processo é a autobiografia. E a profilaxia seria a pessoa já desde cedo, na INVEX. O povo às vezes fica pensando que é só o Chico Xavier que defendia a autobiografia dele. Não, é muita gente que defende. E outra coisa, até um certo ponto está tudo certo, a gente tem que defender a vida da gente. É o serviço que a gente fez. Você vai me dizer, lógico, que uma pessoa vai chegar perto do transmentor ou de um evoluciólogo, ele não vai defender a autobiografia dele? Vai. Não, eu fiz isso. Então eles não podem ter erro, porque senão a pessoa grita. Só que nesse caso... Tá certo, ele tem que ter defesa, né? No caso aí, ele não precisa nem de advogado de defesa, ele mesmo se defende, ele sabe o que é. Agora, o erro é o contexto, ele está defendendo num contexto muito restrito que é intrafísico. Ele poderia defender num contexto mais amplo. Mais amplo. E mais correto, né? Mais resultados. Né? Então, atrás deste egão está a falta de inteligência evolutiva. Então. Professor Waldo, aqui na pensenologia, na primeira página, o último que o senhor coloca aqui é a autopensenização inócua. Eu estou com dificuldade de entender, existe autopensenização inócua? Existe. O povo está na baratosfera por causa disso. Mas inócuo não é o que não causa prejuízo, se não fede nem cheira? Sim, mas veja, se não faz, não fede nem cheira, já houve estacionamento. O estacionamento leva a pessoa para a baratosfera. Então não seria inócua. Não, aí não seria inócua. Não, mas é inócua, por quê? Não produziu nada, pelo contrário, regrediu a pessoa. A inócua, no caso, quer dizer, é a produção evolutiva. Não houve nenhuma. A inócua em relação à evolução. É lógico. O que interessa na sua consciência, o que é? Na minha,
Me interessa muito a evolução. Não sei na sua o que é que você está achando. Entendi. Está entendendo? Professor, e na página seguinte, aí na interaciologia, o senhor poderia aprofundar um pouco mais essa interação conflituosa para cérebro-cérebro? A interação conflituosa para cérebro-cérebro é aquela pessoa que ela tem uma certa lembrança do dever e das obrigações, das responsabilidades dela, mas ela vem para cá e começa a fazer besteira, entra em toques, milhões de coisas. Aí vem um conflito violento dela consigo mesma. Entendeu como é que é? Ela aí procura o cara para saber como é que é, mas procura o padre, faz confissão, o padre então dá 3 Ave Maria, 3 Padre Nosso para melhorar aquilo. Procura o médium, ele recebe então a mensagem lá, você está entendendo como é que é? Mas não segue nada, às vezes, que a mensagem está falando, não quer saber daquilo. Ele vai em outro lugar, a mesma coisa, você está entendendo? Ele vai, e o conflito continua, porque ele não quer admitir o esforço, a reciclagem, a renovação. Sem reciclagem não vai, né? É ressexologia, é isso que precisa. Tá certo? Sim. Dá para o senhor falar sobre as intrusões extrafísicas obnubiladoras, por favor? Onde é que está isso aí? Está em Parafatologia, na página 83. 83, no final da página. As intrusões extrafísicas... Fala onde é que está o que está em negrito. Você fala o que é, que a gente vai ver o que é. Que é a seção. É a última linha da página 83 em Parafatologia. É o que é que você quer? As intrusões extrafísicas obnuladoras. Ok. As intrusões extrafísicas obnubiladoras. É. O caso todo é o seguinte: a obnubilação é quando a pessoa fica com o problema da lucidez totalmente, vamos dizer, na neblina, sombria. Ela não fica nítida, não há limpidez no modo de raciocinar. Então isso é que é a obnubilação. Agora, as intuições extrafísicas, as intuições é a entrada, os xenopensenes, as cunhas mentais dos assediadores extrafísicos que colocam na cabeça da pessoa aquelas ideias negativas e dá um jeito de aprofundar aquilo cada vez mais na pessoa. Com isso, vamos dizer, fica tudo sombrio, vem uma noite na cabeça da pessoa. Ela não se desperta, ela não readquire ou recaptura os cons magnos, quer dizer, as unidades de lucidez. Com isso, ela fica vegetalizada. Tudo é um tipo de lavagem paracerebral. Tá certo? Professor. Sim. Aqui, queria seguir um pouquinho mais naquela linha anterior, sobre a lacuna do combate à fracassomania. Quando a pessoa tem curso intermissivo, isso é mais grave, é mais sério, porque ela tem a responsabilidade da alteração. Então, como a gente consegue, de alguma forma, auxiliar aquela pessoa que é intermissivista, que você sabe que conhece as ideias, entrou em contato, mas está meio parada, sem dar nenhum passo? Primeira coisa, é bom ponderar com a pessoa se aquilo é uma fase, qual o motivo da fase, a razão daquilo, a causa, que às vezes é um processo temporário, precisa da gente examinar bem o que a pessoa tem, quais relações que ela tem com as pessoas, com o ambiente, com as coisas, com os objetivos. Até no sentido da religião, às vezes a pessoa acaba caindo no aspecto da religião, mesmo tendo curso intermissivo, por simplesmente descuido, não entrar. Agora, tudo é pensar junto com a pessoa, como é que é a situação. Às vezes, você vai dar uma ideia que ela ainda não pensou, aquilo ajuda. Sim. O problema da gente trocar figurinha com os outros ajuda todo mundo. É muito importante a confabulação, a interlocução. Sim. Isso é importante. Um outro aspecto diferente disso, sobre a mega sinalética. Ontem a gente estava discutindo com um grupo a questão da mega sinalética. O que seria especificamente a mega sinalética? É aquela sinalética... Pergunta para a pessoa. Agora, generalizadamente, para você definir.
é aquilo que dá mais força, autoconfiança e autossuficiência para a pessoa do ponto de vista multidimensional. Que ela não tem nenhuma dúvida. Não, que dá mais força. Não. O negócio não é ter dúvida. Dúvida todo mundo tem. Até você ser serenona, eu acho que vai ser difícil você não ter dúvida. Agora, o processo é que você já tira tema, você já começa a limpar a situação. As dúvidas que você tem não são mortificantes, não são amargurantes. Elas não chateiam você. Então, isso é outra coisa. Eu tenho um monte de milhões de dúvidas sobre as coisas, eu estou pesquisando, que eu não sei. Não, mas eu me referia... Mas isso não me afeta, eu durmo bem à noite. Sim, sim. Não, mas ao sentido da mega sinalética. A pessoa é aquilo que pois tira mas ela agora do buraco, mas que ela não tem nenhuma dúvida. É aquilo que dá autossuficiência para a pessoa. Sim. Você acha que eu tenho... Qual que é a minha mega sinalética? Você acha que eu sou um cara muito confiado no Valdo Vieira? Tem um cara aí que eu confio muito, chama Valdo Vieira. Você acha que eu sou confiado nele? Qual é a mega sinalética que eu tenho? Eu devo ter, né? O que você acha? Pensa. Olha a sua, qual que é? A minha eu sei, há muito tempo que eu uso. Esse meu processo, a minha determinação, minha confiança que eu tenho, isso que eu estou falando, dormir bem à noite, mexendo com tudo quanto é tipo de consciência, consciência, tudo quanto é drama, dramatizações, tragédias. O que é? Qual é? A mega sinalética, no meu caso, a base de tudo é de energia. Então, por exemplo, a impressão parapsíquica, no meu caso, talvez, que é a base de todo o processo de desenvolvimento parapsíquico, é a impressão parapsíquica. Por exemplo, você está aqui, eu quero saber, eu às vezes não vi a consciência, mas eu já sei o que passou, entrou boi na linha, o que é que houve? Isso me dá uma confiança absoluta. Agora, depois você está trabalhando com isso 60 anos desse jeito, você pensar já aconteceu. Tudo quanto é precedente eu já sofri, já vivenciei, já enfrentei, e houve alguma solução, porque eu estou vivo. Então, não tem mais nada, o processo todo é repetir isso aí com paciência. Aí vem detalhismo, exaustividade, circularidade, e uma paciência imensa. É o jeito, faz parte do serviço. No meu caso é isso. É o processo da energia. Confiança. Que me dá confiança a partir da percepção ou paraperceptibilidade impressiva. Por que isso? Por exemplo, eu percebo uma consciência, então eu quero ver o que é, eu deixo. Se ela vai mexer com as energias, eu capto. Se ela não quer mexer com as energias, eu faço ela mexer. Porque eu estendo as minhas energias até ela, e se for preciso, eu até faço o encapsulamento. Eu faço um acoplamento no tapa. Acapite? Agora, isso quando a consciência está precisando de assistência, uma coisa qualquer e tal. Sim. Se você vê que ela é de outro modo, pelo contrário, eu me encapsulo para não ter nenhuma influência dela. Eu descartei a pessoa, a consciência. Limpei. Você entende? Então aí eu dispensei a pessoa. Esnobei. Aquilo que eu estava falando. Às vezes é necessário fazer isso. É a banana técnica. Você tem que menosprezar. O menosprezo é terrível. Tem que saber escolher. Para ser cosmoético, tem que ser muito bem escolhido. Tem que saber onde é que você está. Agora, vou passar do tempo. Eu já sei tudo, eu não preciso de ver a consciência, eu não preciso de entrar na minha tela mental, o processo, eu já sei tudo antes. Entende? Sim. Agora, é essa confiança que faz eu cortar a voz da pessoa que está ali, quando eu estou vendo que tem um assediador, uma coisa. Está entendendo? Que eu corto a conversa dela antes da hora. Não vou esperar para não falar besteira. Abobrinha. Afinal de contas, nós plantamos mandioca, mas não abobrinha. Tá certo? Você entendeu isso aí, mais ou menos, a situação? Claro. Agora, ó, cada um aqui já deve ter uma sinalética assim. Tem muitos aqui que devem ter uma sinalética de banho de energia. Sim. Eles chegam no lugar e recebem aquele banho.
dá um frio na espinha, deu um negócio aqui na minha cabeça. Isso tudo é sinalético. Agora, no meu caso, por exemplo, ele é um pouco mais abrangente, ele é grandão, cada processo é impressivo. Agora, todo lado que eu vou, eu vivo tendo essa sensibilidade. Mesmo eu não querendo, isso é automático mesmo. Do jeito que eu piso, eu sensibilizo o ambiente. Você está entendendo? Eu capto. O que é que tem? Às vezes eu acerto. Na maioria das vezes eu acerto de algum modo. Entende? Esse é o caminho. Agora, com o tempo, você vai aperfeiçoando isso tudo, né? É assim que você chega na pangrafia. Na pangrafia junta todos os fenômenos juntos. Entende como é que é? Agora, por exemplo, quando o negócio é sério, eu capto a consciência e chego até a minha aqui, para ver o que é. E eu deixo dar todos os alarmes e campainhas para a gente ver o nível da consciência. Pelo que eu escuto dentro de mim, do meu micro-universo consciencial, e eu sei o tipão da pessoa, da consciência. Lá tudo é com o tempo. Agora veja, eu estou vendo a televisão, quando eles trazem uma consciência dessa. Eu continuo vendo a televisão e estou lá trabalhando com as energias, com o negócio todo com ela, sem nada. Um dia desse eu convidei a consciência para sentar na cama e ver o filme comigo. Ela ficou e viu. Viu o filme durante muito tempo lá sentada. E outra coisa, sentiu bem, entendeu o filme. Aí. É a vida. Tudo é um processo sinalético, você está entendendo? Agora vocês vejam bem, vocês já sentiram alguém ver o filme com você? Agora, você sabe, eu tenho uma cadeira de papai no lado da cama. Então, tem um outro lado da cama que a Graça às vezes vem e recosta para ver filme junto comigo. Ela não estava naquele, ela estava fora. Estava lá fazendo a fitness dela e tal, o horário dela. Então, a consciência ficou lá. Agora, eu de vez em quando fazia algum comentário para ela. Você veja bem isso, ó, por causa disso. Atualizando as coisas do filme, né, para a consciência. Agora, lá pelas tantas, chegou um dos nossos amigos e levou a consciência. Sim. Uma outra coisa, eu gostei muito da companhia da pessoa. Adivinha como era a consciência? Era um mulherão. Bonito. Mulherão bonito, inteligente, tudo, mas chegou bem perturbado. Ela tinha sido professora, ela falou. Professor, agora, o senhor tem então uma série de mecanismos que fazem o senhor identificar automaticamente no momento. Tem. O assédio, a central extrafísica. Outra coisa, eu não preciso de acionar isso não, isso tudo fica automático com o tempo. Sim. As minhas coisas são todas automáticas nisso aí. Por isso que, dentro do processo, você às vezes tem mesmo que interferir naquilo que está andando, para cortar o desperdício de tempo, energia, conversa, opção de coisa. Você vai direto aos finalmente. Isso às vezes é muito importante. Professor, nesse caso da mega sinalética, qual seria a importância de mapear ela dentre as outras sinaléticas na vida? Não, assim? A sinalética tem que mapear desde o primeiro sintoma, ou sensação, ou vivência que você tem em matéria para você desenvolver, porque senão não adianta, você não desenvolve. Agora, a mega... Sem anotar isso aí é bobagem. A pessoa vai ficar sempre bronca. O nome é esse, bronca. É assim que o povo chamava. Eu sou muito bronco em parapsiquismo, não entendo nada disso. Então, é um problema isso aí. Ela vai continuar sendo. A bronquidão, ou a bronquitude, não é de brusquidão. Quer dizer, ela não muda de uma hora para outra. Tem que fazer muito esforço. Então, veja, a bronquidão não é de brusquidão. Entendeu? É assim que eu falava lá na década de 50. A questão seria assim, vai ser natural o mapeamento da mega sinalética, ou você deve ir atrás dela? Deve ir atrás dela. Anotar tudo, saber tudo, quanto mais melhor. E quando tiver oportunidade, perceber o que o amparador está falando para você. Porque geralmente eles apontam aonde dói, no buziles, no ponto certo.
É onde você precisa saber. Então, dentre as Outra sinalidades... coisa também, ter muita observação se você sai do corpo e tem um amparador que está te ajudando. Isso não é à toa, você devia ver como é que é. Vou pedir amanhã para vocês me dar uma cadeira dessas brancas, que essa aqui não dá para ficar aqui 2 horas todo dia, tá? Ela não tem a curva da minha coluna, e eu sou um cara de coluna arrumada. Aqui, se eu for sair daqui a pouco, eu estou tipo Frankenstein. Eu estou sentindo agora, depois de 1h30, ontem eu senti alguma coisa, eu também, essa cadeira aqui não presta não, joga isso fora, tá certo? Vocês me dão uma dessas brancas, aí eu tenho dificuldade de mexer nela aqui. Aquela que eu estou usando, é capaz de eu não usar mais não, ela está ficando perigosa, ela é muito frágil. Não, mas outro tipo de... Nós temos que escolher umas. Desde que ela tenha a roda para rodar, porque isso aqui, ó, essa plataforma, é difícil de andar em cima dela. Ó, isso aqui é duro. Ela é cheia de empecilho, de propósito. Agora, isso aqui tem uma coisa, é difícil a pessoa também escorregar. Não tem jeito, né? Nessa plataforma não tem jeito. Mas eu estou falando por causa disso, eu estou ficando assim. Ó. Deixa eu ficar assim, porque eu tenho que fazer a curva por mim. Ó, ela não faz curva aqui, ó. Não é anatômica. Quem fez isso deve estar sofrendo as consequências. Vem com uma coluna toda alterada. Eu não estou julgando, nem fazendo maldição, nem julgando, mas pessoas sem cabeça. Eu penso o quê? Que o povo é o quê? Boneco de ventríloco. Assim queria falar? Vado, por favor, na página 85, caracterologia. O que você quer? Você coloca aí eunuco intelectual, científico, conjugal e religioso. Qual seria o mais grave dos 3? O mais grave aqui depende da pessoa. Ela é fanática, então o processo é religioso. Ela é promíscua, então o processo é conjugal. Ela é só do Kung Fu, então o processo é científico. Entende? O eunuco. No contexto do verbete, O que tem? Alguno dos 3 assim... Não, aí depende da pessoa. Isso aí é ruim para a pessoa naquilo que falta a ela. Qual a lacuna dela? Qual o trafado? Mega trafado. É isso que você tem que ver. Mega trafado da pessoa é esse. Então veja. É isso que está faltando para ela. É eunuca a partir disso. Eunuco intelectual científico. Cientista subvencionado por instituição de pesquisa priorística, repressiva e lobista. Quer dizer, ele é um pau mandado. Ele é uma madeira que está sendo manipulada como um traste. Eunuco intelectual conjugal, o cônjuge, mulher ou homem, estudioso do universalismo, mas vivendo coagido pela pressão social da família, de fanático religioso. Isso que tem mais por aí afora. Eunuco intelectual religioso, o profissional da religião reprimido pela coação do superior hierárquico, teocrático e autocrático. Há um resumo muito bom aqui para a gente mostrar. Os 3 não são sadios. Hein? Os 3 não são sadios, são doentes. Não são o quê? Sadios. Nada, que tudo que é eunuco não existe saúde, que é isso? Não. Eunuquismo é patologia. Presta atenção. O negócio é nosográfico, esse bebê. Sim, claro. Tá ok? Você já encontrou algum eunuco normal? Eu nunca vi até hoje. E eu já tratei de muita gente eunuca. Eunuco mesmo, homem e mulher. A mulher correspondente ao eunuquismo. Já vi isso tudo. Tenho 35 anos e desde quando li os livros de Ramatiz e Osho, sinto energias percorrendo geralmente pelas costas, mais ou menos pela espinha, e vai até o topo da cabeça, que mais parece um calafrio. Isso seria assédio? Pergunto, pois estou fazendo o EV todo dia de madrugada, e essa sensação acontece todos os dias. Olha, você que tem que ver se é agradável, se é desagradável, se é guia cego, se não é. O problema tem que partir de você. Anota tudo e faça os estudos. Sopese todas as sensações e vivências. Obrigado pela resposta da questão anterior.
Tenho há algum tempo um tipo de desdobramento ou projeção consciente. Vejo que às vezes deixo o corpo consciente, geralmente à noite, e vou até lugares como hospitais, e alguns que eu não conheço, nada parecido aqui na vida física. Isso me deixa um tanto curioso e com muitas dúvidas porque acontece. Tem semanas que tem esses fenômenos, e às vezes fica tempo sem acontecer isso. Foram essas dúvidas que fizeram com que eu procurasse as respostas e acabei descobrindo a conscienciologia. O senhor poderia dar alguma ideia a respeito por que isso acontece? Será falta de educação com a minha consciência e com as minhas energias? Sim, é isso mesmo, essa falta de educação. Agora, seria bom você ler o Projeciologia. Olha lá o livro Projeciologia, que tem explicações para essas coisas todas que você está querendo, bem claro. E veja o livro criticando o texto. Isso aqui é o melhor que você pode fazer. Eu queria dizer, que eu estou vendo que o Max está aí, que eles estavam me falando que com a tempestade publicitária, eles andaram vendendo mais livros diretamente, muito acima da média da situação que está aí. Quer dizer que tem gente, então, que se despertou com a questão intermissivista. Senão não teria acontecido isso aí. Houve um aumento, agora recente, edições sendo vendidas em alto nível. Vocês venderam milhares de exemplares acima da média de vocês. Então, isso tudo aí é bom vocês pensarem. Agora, professor... Fala alguma coisa aí que é para ajudar a editar isso. Eles editam a tarefa do esclarecimento. Editar é isso, é o resumo da tarefa. Uma coisa que chamou a atenção da gente é que houve um pedido de uma distribuidora, que é uma distribuidora nacional, que a gente já tinha contato, né? E a gente trabalhava mais com ela com os dicionários de verbos, né? E eles pediram livros também variados, de outros títulos, Nossa Evolução, Manual da TENEPS, o livro da Mala também. E fizeram um pedido comprando e pagando à vista, né? Para poder distribuir para livrarias do Brasil. Quer dizer, o negócio está dando valor, senão eles não iam fazer uma coisa dessa. A gente estava comentando que pelo menos... Havendo requisição, há uma demanda maior, está na cara. E é demanda do público em geral, porque essa distribuidora, ela atende às livrarias gerais do Brasil, entende? Então é gente que está indo procurar na livraria e pedindo, tem um livro tal, aí não tem, aí eles pedem para entregar com urgência, tanto é que eles pagaram a vista para entregar com urgência para eles. Isso é o trabalho da tempestade publicitária, é o resultado já. A gente considera depois, que como eu te falei, fala isso depois com o César, para o César ficar sabendo. O César, você explica isso para o César para mim, vai ser bom. Obrigado. Né? Quem é que está aí com o microfone? É você? Aproveitando aí, quando você teve a solicitação da tempestade lá, você teve algum feedback extrafísico da movimentação? Como é que foi? Você teve algum? A preocupação lá da questão que veio do transventor é para alguns intermissivistas que eu estava achando que a média de dormentes era muito grande. Dormente, você sabe o que é dormente? É aquele pau que atravessa assim para depois vir os dois ferros da trilha de trem passar em cima. Então, que estava achando que está havendo muita gente dormente, que precisava de dar uma sacudidela no ambiente, no holopensene. Exato, e você comentou... Agora, você viu, hoje mesmo teve uns dois aqui falando, que viu agora recentemente, tudo já é novidade. Exato, já é novidade, mas... Estão explicitando o problema que são intermissivistas, você vê pelo jeito dele falar, ele nem sabe o que é isso, mas ele está falando, como sempre. Pois é, e você comentou que o processo tinha repercussões, vamos dizer assim, com as consciências assediadoras dessas consciências, etc. Você não está vendo aí um monte de coisa que deu em cima de mim aí? Os blogs, os blogueiros, tudo em cima, falando sem parar, um monte de coisa. Está vendo aí? Então essa repercussão... Tem gente a meu favor. Sabe? Claro. A nossa amiga que trabalha muito com os processos aí da transcomunicação, mandou um recado, inclusive para mim, mandou para o Chico, que o Chico está sempre em contato com ela. Está falando, eu agora estou começando a entender o Valdo, que essa aí não tem muito contato físico, assim, pessoalmente. Eu até já falei com ele para chamá-la aqui, para a gente conversar, que ela é mais aberta, ela gosta de pesquisa, é muito séria nisso aí. E hoje ela faz pesquisa, parece até em universidade com esse trabalho dela. É a Sônia Rinaldi.
Agora, o que é que se passa? Ela está falando a favor, eu estou começando a entender o valor. Tudo por quê? Porque eles estão em cima de mim, eu fui explicar o que eu achava de Allan Kardec, porque está todo mundo perguntando, ela falou, eu estou de pleno acordo com ele. Eu meti o pau, que Allan Kardec está superado, ultrapassado, cheio de bobagem. Entendi. Então estão começando a... Tudo é feito, que a gente já esperava que fosse acontecer. Entendi. Agora, nessa questão do Chico, eu já esperava desde que ele Dessomou tinha falado com o Lógico. Falei assim, ó, vai chegar um dia que eu vou ter que enfrentar isso aí, porque ele morreu, esse povo tudo vem em cima de mim. É o que tem acontecido. Nesses 8 anos, olha quanta gente já não apareceu aí. Mortos e vivos, como ele está falando. Quer dizer, os mortos somos nós, os vivos são os dessomados, não é isso? Então, por aí a gente... É o que a gente fala. Por aí a gente vai tirar que, apesar de ter sido um movimento momentâneo, isso vai gerando, vai espocando uma série de efeitos. O processo aqui de online e tudo mais duplicou. O aumento foi mais ou menos 100%. Das perguntas essas coisas todas conosco. Com certeza. Agora é lógico, a minha TENEPS também aumentou, tal. Tudo isso aumentou, né? É natural. A gente está percebendo, né? Agora, eu já fiz também essa carta online, que é para clarear o povo, esses que estão em dúvida, que eu estou convidando todo mundo para vir para cá para a gente debater. Nós fazemos isso, com quanta gente nós já não fizemos. Muitos deles a gente paga até a viagem para a pessoa vir e voltar, né? Ida e volta. Tudo é preciso, é necessário, isso é importante. Agora, o que eu vejo, nós fizemos a nossa parte. Vamos ver o que acontece. O que acontece? Como é que fica. Agora, o número de acessos também aumentou demais. Aumentou tudo, chefe. É praticamente quase 100%, não é isso? Quase 100%. Então, valeu a pena. São coisas que, às vezes, a gente tem que participar. Eu nunca entrei nisso. Olha que, desde 88, que nós fizemos o Instituto, eu nunca entrei. Nós entramos assim... residualmente, pontualmente, do ponto de vista de província, como aconteceu Sim. lá, eu e o César, lá em Floripa, durante alguns anos. A gente colocar na televisão, eu tinha 1.600 pessoas para falar. A briga era enorme, mas ficar não adianta. Agora, despertar aquele intermissivista dormente, vale a pena sim. Dormente. Vamos lembrar do dormente da estrada de ferro, que a gente entende tudo. Entendi. Por quê? A estrada de ferro é isso. O cara está dormindo, vem o trem, passa por cima dele. Está ligando aí com a história. Agora veja, o que é a conscienciologia? A conscienciologia é a caravana que vai seguindo. Agora, no meio, aparecem os cães vadios latindo, a hora que a caravana passa. Ela vai passando, e os cães gritam nas laterais. Geralmente são vadios, porque você está no deserto. Esses cães vadios, geralmente, estão no deserto. A caravana está passando no deserto. É assim que é o árabe, lá, os tuaregues, o povo todo é desse jeito. A conscienciologia é justamente isso. Por quê? É a caravana das neo-verpons. As neo-verpons cria os latidos dos cães vadios. Entendi. A metáfora não é minha, ela vem há séculos, que eles já falam isso. A caravana passa e os cães ladram. É um fato. Agora, o problema é que são os cães vadios que estão no deserto, que a caravana está atravessando. Entendi. É a vida. Você tem uma ideia, como é que está o processo do curso intermissivo, do ponto de vista de crescimento do número de intermissivistas? Não, uma das coisas que eu acho que está crescendo é o tanto de intermissivista extrafísico que está aparecendo aqui, que tem contato via interlúdio. O caso da Opala, por exemplo, Sim. a minha tia. Isso aí é um fato. Interlúdio, então, foi um processo de ampliação do intermissivo, né, com ele? Não, é o processo de ampliação da conscienciologia. Interlúdio é um calço, um embasamento para a conscienciologia. Entende? Mas, assim, extrafisicamente falando, vamos pegar, por exemplo, você fala que, principalmente da década de 50 para cá, que houve um aumento
em relação aos cursos intermissivos. Quer dizer, praticamente o início mesmo para valer é a década de 50, né, do século passado para cá. Mas a gente pode falar, por exemplo, se pegar desde o início do Instituto, que ano a ano o número de concierges que estão participando de intermissivo, do curso intermissivo, não, o que eu vejo amplia ou não? Isso é cíclico? Ampliando tudo, o processo da reorganização está aumentando, e o problema também da turma aqui, entre vocês, por exemplo, o número de lucidez intermissiva ou intermissivista é maior. Não dá mais para a gente comparar do jeito que era na década aí, do início de 90, por exemplo, com hoje. O nível aí superou demais. As coisas que eu estou falando, eu já falo, já tem plateia, tem público, tem ressonância, tem eco. Antes não tinha nada disso. Se eu falasse uma coisa nova, que demorava um mês até a gente explicar, e sempre tinha os retardatários que vinham com a conversa depois para explicar. Hoje já não tem mais nada disso. Agora, você tem que ver que, junto com isso, houve também um montante muito maior de esclarecimento das coisas que eu escrevi de lá para cá. Né? Sem dúvida. Mas, assim... Nós estamos caminhando para 7 mil verbetes. Nessa questão de dimensionamento... 7 mil que eu estou falando, assim, de detalhes, porque é muita coisa que tem nos verbetes que eu estou fazendo. Agora... tem mais está chegando a 7 mil páginas da situação. Por aí você pode pensar como é que fica isso. Agora, por exemplo, o verbete básico com 1556, você coloca, mas aqui eu estou chegando a 1600. Já tem. Entende como é que é? Sim. Mas isso faz pensar. Sem dúvida. Porque cada verbete, ele aí, no mínimo aí de 25 sessões, e atualmente é muito mais do que isso, pensa quantos verbetes não são. Ainda mais naquela fórmula de cada linha ter uma ideia, no mínimo, né? Aí, pronto. A coisa é muito maior. Muito mais ampla. Mas a questão de dimensionamentos, por exemplo, se a gente pegasse as décadas, a década de 70, década de 80, 90, agora essa primeira década do novo milênio. Percentualmente, você poderia arriscar o crescimento do curso intermissivo? Por exemplo, década de 70 para a década de 80, cresceu 100% o número? Tudo aumentou muito, mas eu não sei. Não tem noção. Não. Mas tudo aumentou muito. Agora, aumentou por causa do processo, do nível das pessoas que chegam, né? A gente vê como é que é isso. É porque você sempre falou que... Atualmente já tem gente interessada dentro das outras religiões. Já tem gente interessada dentro da academia. Isso não tinha nada antes. Eles só me combatiam, agora não. Já começa tem a ter uma abertura. Que tá vindo, já tem os caras que vêm, tem um outro que está defendendo tese, algumas coisas, tudo com a raiz nossa. Isso não tinha nada. Alguma coisa está ocorrendo. Porque você sempre comentou, da mesma forma que há o processo da ampliação das consréus devido a Reubex, para também compensar, justamente. Você tem aquelas consciências também que vêm para ajudar. Agora, fazer uma outra pergunta também. Você já viu o tanto de amparadores diferentes que ultimamente tem aparecido aqui? Eu às vezes falo para vocês, eu não falo tudo, hein? Eu falo uma coisa ou outra. Sim. Agora, o que se passa? Eu nunca vi isso na minha vida inteira. Disso. Na minha vida inteira eu nunca vi isso em lugar nenhum. E outra coisa, são as personalidades assim de circo, de jardim zoológico, de palco, entende? Muito estranhas, porque diferentes, de alto nível, muito nível técnico. Por exemplo, só esse cara que apareceu aí, esse Hermes. Isso aí faz você pensar um ano sobre a personalidade. E olha que eu estudo personalidade já há um bocadinho de tempo, né? Mas ele entorta a sua cabeça com as coisas que ele faz, matéria de energia. Agora, Valdo. Ele dá nó. Você está entendendo? Você sempre comentou a questão daquela relação estatística de uma consim para 9 consiex, né? Então tem uma correlação aí. Você teria algum número, pelo menos... Não, a tendência vai ser diminuir devido às transmigrações. A ressoma também maior.
Mas daqui uns 100 anos nós vamos ter uma ideia disso. Mas assim... Mas vai demorar. Você poderia arriscar ou tem alguma Eles ideia? não pegam as pessoas assim no tapa. Eles não fazem nada de afogadilho. Nada com impulsividade. Tudo é muito estudado. Então eu acho que precisa de uns 100 anos para a gente ver isso aí. Mas você poderia arriscar alguma relação estatística entre número de consréus e intermissivistas? Uma única coisa eu posso te falar. Está saindo mais do que chegando. Isso eu vi eles falando. De consréus? Saindo mais consréus. Está saindo mais consréus do que chegando aí para ajudar. O que é normal, né? Eu acho isso até o mais correto. Então, por exemplo, os extraterrestres lá do EM, esse negócio todo é em menor número, não é igual o povo que está saindo daqui. Então está aliviando a Terra, está desafogando, extrafisicamente está desafogando uma opção de coisa. A gente não sabe o quanto, mas isso está ocorrendo. E a visitação definitiva, a vinda de gente nova é menor. Entende? Então tem mais emigrante do que imigrante. É. Do ponto de vista extrafísico. É isso aí. Agora, mas assim, em relação a para quantas consréus, mais ou menos nesse equilíbrio, você teria ideia, equivale um intermissivista para pesar isso, compensar? Você não tem isso. Eu só sei que consréus são bilhões. Se a gente tivesse um número, né, de peso... Intermissivistas não são. Para a gente saber qual que é essa proporção de equilíbrio. Intermissivistas não são. É a única coisa que eu sei. Professor Valdo. Sim. Eu não entendi o que o senhor falou. Estão sendo transmigradas para fora do planeta mais consréus do que a quantidade que está sendo ressomada. Não. Está vindo para o planeta. A gente consciência extrafísica nós estamos falando. Não é intrafísica, não. Quer dizer, está saindo mais consciente do que chegando aqui no planeta. Então está aliviando, está desafogando, O planeta já estava chegando num nível extrafisicamente que estava julgando consciência pelo ladrão. Então agora precisa de desafogar um pouco, aliviar um pouquinho isso aí. Para a superpopulação. Né? Uma outra coisa, nós já estamos chegando a 60 anos de trabalho ali, ó. Eu estou nesses 60 anos, desde que eles começaram, violentamente aí no caso. O meu caso lá com o Chico Xavier já estava incluído nisso. A minha retirada dele de Pedro Leopoldo lá estava nisso. Mas eu não quero falar nisso, porque senão os espíritos ainda vão ficar mais perturbados ainda com as coisas. As coisas que eu sei da ocasião. Valdo, me diz uma coisa, mas essa transmigração de consciência para fora já estava previsto ou está sempre. Outra coisa, o que está tudo acontecendo nesse planeta já aconteceu com muitos outros. Não tem novidade nenhuma para esse povo. Eles sabem tudo o que eles estão fazendo. Não há surpresa. Então isso aí não seria... O plano A, geralmente, raramente é mudado para um plano B, porque tudo está sob controle. Val. Então a gente poderia falar que na questão da Helbex existem 3 estratégias. Uma é a transmigração, outra é a ressoma dessas consréus e outra a questão do aumento de intermissivistas. Seria isso? Quer dizer, isso tudo integrado. Mas isso ainda está pouco. Né? A coisa mais séria é a limpeza extrafísica das comunex patológicas. Não, sim, mas eu falo esse aqui é o mais do ponto de vista da destinação. O essencial você não falou. O número 1 seria esse. É a limpeza das comunex extrafísicas. É isso aí que precisa, por causa do processo da baratrosfera, né? Vamos agora fazer uma síntese disso. A Helbex quer diminuir a influência da baratrosfera para que a escola ultrapasse o hospital na Terra. O problema é esse. A essência toda é essa. O esforço todo é esse. O que é um trabalho hercúleo, gigantesco, imenso. Hércules. Né? De Hércules. Tem razão do Hércules. Precisa de 1000 Hércules. E também nós vamos ter esse ápice de consréus intrafisicamente, né? Precisa
contrabalançar esse processo. Pois é isso? E isso vai acontecer até 75, eu já falei para vocês. 75 é por quê? Porque eles tinham calculado mais ou menos 115 anos para isso, falando no calendário gregoriano. Então você coloca 1950 para 2075, dá mais ou menos isso, são 115 anos. Entende? Até lá, esse negócio vai ser intenso. Nós estamos agora com 60, já está chegando na metade do trabalho. Agora, eu, por exemplo, desde a década de 70 e tantos, depois que a gente fez o Instituto, por exemplo, eu nunca mais participei dos trabalhos de limpeza lá do processo. Eu estou trabalhando mais aqui. Então, isso tudo deve ter melhorado demais. Eu tenho até uma certa assim, curiosidade de ir em certos lugares que eu sabia que era muito pesado. Se eu fosse agora, como é que seria? Para sondar, chegar lá e ver como é que é. Eu estou falando da Europa, por exemplo, na Ásia, lugares que eu passei há muito tempo, antes desse período, sabe como é que é? Quando estava começando. O que você queria? Aí, com o tempo, lá, milênios de anos depois, quando tiver já a escola aqui, aí as consciências melhorzinhas, saídas daqui, vão ser transmigradas para outros planetas inferiores para ajudar, para contrabalançar do mesmo jeito. Não, isso já tem, né? Contínuo, já tem, porque tem os serenões que estão trabalhando. Que aí vão sair para outros. Esse povo não vai para outro planeta sozinho, tem gente, está tudo super entendido. Não, eu fiquei pensando assim, qual é... Tem gente de lá e tem gente daqui, está tudo entrosado. Só um pouquinho, Dória. É a intercompreensão. Sim, o que eu queria saber assim, está limpando para que virar escola acima de hospital. Assim, qual é o objetivo? Assim, até chegar em que ponto? Entendeu? Porque evolução. Todo mundo virar serenão. Esse é o ponto. E aí vai ser mandado para outros, né? Você já pensou fazer do ADER no serenão? Como é que custa? Então tem que trabalhar isso tudo. Não é fácil. Tem que fazer. Mas é do ADER que vai aparecer o serenão. Vocês podem olhar com bons olhos em cima do ADER. É o serenão. É o serenélio. Quando a Adélia for o sereninho, atualmente. De serenão, né? Aí vai ter que sair para outros planetas. É a vida. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 71 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 20 perguntas online. E hoje teremos o recado da AMI, do curso 40 Manobras Energéticas e o jantar português. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar a todos aqueles interessados em fazer o curso 40 Manobras Energéticas que ele começa daqui a 12 dias. Então, para as pessoas que ainda não se inscreveram, agora é uma boa hora para fazê-lo. Tenho também o prazer de estar convidando a todos, os alunos do curso e a todas as pessoas da CCCI a participarem do jantar português. O que é esse jantar? É um jantar que está sendo organizado pela ONC e pelo CAEC e vai acontecer exatamente no primeiro dia do curso, no dia 15 de maio, né? Um sábado. O jantar é aqui no Grife Gourmet, né? O nosso restaurante aqui do Paredes. E eu estou aqui com o cardápio. Bolinho de bacalhau, caldo verde, bacalhoada, arroz de polvo, carne assada com ameixas pretas para aqueles que não gostam de comida portuguesa, arroz branco, saladas, arroz doce, pastel de Belém, broas portuguesas, refrigerantes, etc. Como é que vai funcionar esse jantar? A gente tem que fazer a compra, né, e a reserva lá na recepção, e ele custa R$ 25. Para os alunos do curso 40 Manobras, é uma oportunidade de estar confraternizando, né, com as pessoas da CCCI. E o inverso é verdadeiro. As pessoas da CCCI vão ter a oportunidade de estarem confraternizando com muitos alunos de fora. Acho que mais da metade da turma do 40 Manobras é de alunos de fora. Então, fica aqui o convite para todos. Eu acho que esse convite vai ser repetido essa semana inteira. E a gente pede, né, que vocês façam essas inscrições. Lembrando que o professor Mário Oliveira é português.
Então, esse é um ensejo também para esse jantar. Obrigada e até lá. Lembrando a todos, amanhã teremos o verbete Suma Conceitual e a especialidade é Mental Somatologia. Amanhã também teremos 20 novos verbetes para a eleição. Obrigado a todos, uma boa tarde.